Oi, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 4 de abril de 2022, são 15 horas e 59 minutos na Alemanha. Este é mais um vídeo da série Nossos Corpos Mudaram? E os temas são: está despertando? Sintomas do real despertar. O que anda comendo? Sente-se estufado ao comer? A base de todas as doenças. A corrupção e prisão de comer. Rotinas explicada pela autoajuda. Mentes livres buscam a liberdade. Mensagem humana real. O roubo do comando do nosso original. Não se paga para despertar. Memória real. Sejam fiéis à nossa humanidade. E alguns outros que eu não escrevi aqui na entrada. Está despertando? Está descolando o sistema de dentro do seu mental? Está no começo ou já galgou outros níveis do real despertar e outros níveis de consciência de percepções? Há vários sintomas quando começamos a descolar, desconectar, desconstruir o sistema, suas coisas e as influências e poder que suas pessoas, falsos humanos e suas historinhas têm dentro do nosso mental. Mental que, uma vez estando aprisionado, os físicos são consequentemente aprisionados também. E assim estamos todos nós desde que chegamos aqui. E para limpar seu físico, para purificá-lo, curá-lo, livrá-lo de todos os grilhões, vícios de falsos prazeres e apetites, manias, doenças, etc., não é um processo que acontece concomitantemente com os primeiros vislumbres de que no mental se obtém com uma quebra de grilhões. O físico exigirá mais cuidado, amor e dedicação das mentes que forem se libertando. Um verdadeiro trabalho amoroso e conhecimento de si mesmo será exigido de cada um, e a dedicação trará benefícios e satisfação a cada dia, pois com a eliminação de medos, a mente se torna segura e confiante e avança no processo, liberando a si mesma e ao seu físico. São milhares de grilhões no físico de cada um que entrou aqui para ser escravizado. Por que eu digo escravizado, aprisionado? Porque aqui nesse mundo ninguém chega para ser livre, saudável ou feliz realmente. Não se for um humano real. E aqui tudo que conseguirá será temporário, momentâneo. Cura, felicidade, alegria, sucesso, etc. Tudo temporário e que custa muito para se obter e para ser mantido. A meta real deste mundo é desgastar e levar físicos das mentes dos bons ao desgaste e ao definhamento final. Desses que vou comentar agora, prestem atenção. São sintomas que aqueles que estão no real processo do despertar começam a sentir. Alguns desses sintomas, muitos dos que estarão neste real processo, nesse real despertar, vão sentir igualmente. Por exemplo, uma solidão inicial ou tristeza inicial. Mas há muitos outros sintomas e sinais desse processo, quando ele é verdadeiro. São os que já expliquei em vídeos antigos, por cima, e que evitei e evito de falar muito desses mesmos e de outros, para não ajudar os charlatães, os aproveitadores que já roubaram e roubam a mensagem, para darem cursos, palestras, montarem seus textos, assuntos, vídeos e venderem livros, bugigangas e para manterem os bons humanos pagando para obter o que tem de direito e gratuitamente por mim.
E o despertar de cada um só pode ser feito pela própria pessoa. Tudo que eu ofereço são os cliques, dicas, pistas e atalhos mentais, gratuitamente, amorosamente e facilmente, sem complexar nada. O complexo, misterioso, secreto, oculto, além da imaginação, não faz parte da nossa verdade. Tudo isso é parte desse mundo de falsidades e mentiras em que estamos. Não se paga para despertar. Não existe isso. Não se deixem enganar assim. Saibam mais em vídeos meus sobre esses temas. Não procurem verdade neste mundo, em sua gente, coisas e historinhas, porque nele está a verdade que não é nossa. A verdade do sistema não é nossa verdade. Buscar pela verdade nossa aqui é entrar para o labirinto espiral das manipulações, mentiras, engodos e falsidades desse sistema. Buscar a verdade dentro do sistema é ficar mais dentro dele e se afundar em mais de seus assuntos, provas, entre aspas, verdades, testemunhos, fecha as aspas, pessoas e todas as historinhas sobre tudo que ele criou e povoou as mentes dos nossos antigos e de todos os outros que aqui foram chegando, até os dias de hoje, conosco aqui na mesma situação. Porque há os que roubam parte da mensagem humana real, porque tentam imitar, copiar, plagiar a mensagem e sua essência, etc. Por que eles fazem isso? É simples, porque a mensagem humana é reconhecida pelas mentes dos nossos bons e reais humanos. Então, se os falsos roubam parte da mensagem original, se a tomam e a adaptam, misturando com as crenças do sistema que eles promovem e são responsáveis para que elas não morram, se deixam parte da mensagem real humana em tudo que eles falarem, mostrarem, contarem, até provarem do jeito real falso deles, eles atraem e aprisionam mentes dos nossos, desejosos de respostas. Assim, eu também evito de comentar sempre sobre esses sintomas para não sugestionar os que estão entrando no processo de desconstrução e eliminação de crenças, apegos e bagagens do sistema em que foram inseridas e obrigadas a vivenciar seus scripts, que chamamos de vida, às cegas, em ignorância completa do porquê precisam estar aqui no mundo de mal pleno e explícito. Sendo eles bons, eles vão entender que este mundo aqui é do mal, mas eles não tendo esta bula da vida, eles estando ignorantes do que estamos fazendo realmente aqui, acabam apenas sentindo que há um mal explícito aqui, muito mais forte do que o bem que eles sentem dentro deles. Mas este mundo do mal disfarça sua real intenção maligna muito bem com um pouco de bem bom para que as mentes dos bons não colapsem diante de mal pleno e nítido. Por isso disfarça-se tanto sua real natureza intencional, maléfica, sobre tudo do que criou e cria aqui, para manter mentes de pessoas boas enganadas e aprisionadas. Muitas justificativas e provas que ausentam as culpas, pegadas e as reais provas do porquê o mal e seu poder sobre esse mundo em que estamos existem e quem e o que o mantém nessa sala existencial, nesse mundo, se assim quiser chamar, muitas foram escritas, ditas, mostradas, tornadas em motivos de nossa aceitação e continuam até hoje a serem aceitas, fixadas e mantidas pela maioria de todos nós.
É por isso que vocês veem tantas vezes em meus vídeos eu dizendo: não aceitem as justificativas para o mal existir entre nós. A justificativa do mais ou menos certo, mais ou menos bom, mais ou menos correto, mais ou menos mal. Não existe isso, só existe o certo e o errado. Qualquer outra coisa inventada, justificada para a gente aceitar o mal, essa é nossa culpa. Nós devemos negar, recusar e não admitir de nenhuma maneira. Por exemplo, esse Deus poderoso deste livro matou essa criança, mas a justificativa, aí ele diz, é por causa disso, daquilo. Isso é o bem, gente? Não é. Essa é a justificativa encontrada para que nós aceitássemos o mal aqui. E para aceitar mais ainda, disse que esse ser poderoso é tão poderoso e tão cheio de amor e que sabe de tudo o que está fazendo, para que aqueles outros que foram diminuídos e inferiorizados aceitem a justificativa para que esse mal seja praticado, para que todos pratiquem também, e para aceitar aquele que foi dito como o que sabe tudo, o que pode tudo, e que todo poder está ali, que todo amor está ali. Então, existem alguns sintomas que vão sendo sentidos por aqueles que, ao entrarem no processo do real despertar, pelo privilégio que as mentes deles dão a si mesmas de se livrarem deste mundo de falsidades, faltas, crueldades, enganações, injustiças e muitas mentiras. E quanto mais vão abrindo os olhos mentais, mais vão sentindo e percebendo. Muitos desses sintomas no físico permanecem oscilantes, até quando a mente se sente segura para continuar a desconstruir, se curar ou avançar de alguma forma, o que ela precise para quebrar grilhões, desconstruir ou deletar o mundo escravizante de crenças, hábitos, manias, desejos, ideias, certezas, medos, doenças, traumas, falsos apetites e prazeres, etc. O despertar acontece na mente. E depois é preciso se livrar dos vícios, apegos do corpo, dos falsos eus, das máscaras sociais, das certezas absolutas, entre aspas, dos grilhões de comportamento e atitudes herdadas pela família, meio ambiente, cultura, educação, hábitos, medos, culpas, influência religiosa e todas as outras influências que existem, científica de todo jeito, exatamente para manter aqui mentes aprisionadas em rotinas que os grilhões que citei acima exigem e necessitam de nós para manterem-nos segurando aqui e segurando as colunas da base deste mundo, etc, etc. Mas vamos falar da alimentação, uma grande cilada que caímos juntamente com a cilada do sexo e do uso errado dessa energia, desde o tempo que nós recebemos os órgãos sexuais, uma das muitas corrupções físicas que fomos recebendo ao longo do tempo que estamos aqui como humanos, pelo menos na memória que recebemos pelo próprio sistema. Um dia vamos falar da memória real nossa e da memória que nos dão diariamente. A memória herdada também dos nossos pais, a memória enfiada em nossas cabeças sobre tudo que representamos nesse mundo e novas memórias quando o sistema se atualiza. Eu não escrevi, mas eu vou lembrar vocês. Eu já toquei muito neste assunto. Como ele faz para nos dar novas memórias? Depois ele acha justificativa. Olha, isso aí é o efeito Mandela e qualquer outra coisa. Às vezes não fala nada, simplesmente coloca ali, coloca os personagens dele para dizer que já existia, que estava já há muitos anos, bilhões de anos, pronto. Você tem uma nova memória e tem outras memórias que eles colocam na vida pessoal de cada uma. Mas esse tema a gente deixa para outro vídeo.
As memórias que temos nos ajudam a entender a realidade que pensamos que existe como sendo a real. Aquela real de fato, pelo menos é o que a gente entende, essa que é a realidade real de fato para nós. Parece complexo entender isso, mas não é. Vocês sabem que quando eu abro uma matutação, mastigo tudo tão bem que até crianças de 8 a 10 anos podem entender. Portanto, quando eu for falar mais sobre isso, eu vou mastigar tudo de novo e dar a vocês, na mente de vocês, como se eu fosse a mamãe passarinho. Mas não vou me estender comentando como tudo começou e por que passamos a comer carne, como fomos levados a matar para comer e as corrupções de nossos corpos pela alimentação, até chegarmos ao resultado que eles buscavam. Resultado esse que somos nós. Como somos nós hoje em dia? Somos o resultado que eles queriam através de manipulações, corrupções e todo tipo de maldade, de jogos, de violência, de brutalidade, de agressividade contra nós mesmos, nossa mente e a nossa espécie e nossa humanidade. Todas essas informações e tudo que estou comentando sobre a mente podem ser encontrados em meus vídeos antigos e os recentes. Eu sempre abordo esses temas novamente e novamente. Mas alguns dos que estão despertando começam a sentir certo desconforto estomacal, intestinal, etc. Sobre isso já matutamos e foi sobre muitas possibilidades do porquê isso está acontecendo. Vocês lembram, certo? E esse é um dos motivos que eu estou fazendo este vídeo, para comentarmos sobre esse desconforto estomacal. O que está acontecendo conosco? Por que nos sentimos tão cheios após comermos? Bom, mas estão avançando nesse processo de despertar real, que podemos dizer das novas percepções e dos novos níveis de consciência, devem prestar atenção ao que andam comendo. O que vocês andam comendo? Ainda conseguem comer muito como antes? Ou simplesmente comer como antes? Um dos nossos erros foi que nos mantivemos a comer do mesmo jeito de quando éramos mais jovens. Até mesmo doces e tanta comida, mesmo quando não gastamos tanta energia, e todos foram levados a continuar a comer como antes. Um homem de 40 anos ainda come quando ele tinha 20 anos. Vocês já viram isso? Não é certo? Eu conheço pessoas que estão com 50, 60 anos e ainda se alimentam do mesmo jeito quando comiam aos 25 anos. E eu falo para eles, mas vocês agora têm uma vida mais sedentária, né? Quando era jovem, vocês faziam muito mais esportes, vocês estão mais dentro de casa e continuam comendo muito. Isso é errado. Deveríamos ter aprendido a diminuir, mas não foi isso que o sistema fez conosco. Ele nunca disse realmente vocês precisam diminuir e não estimulou a isso. Ao contrário, ele quer que todos comam muito. Todos comam muito. Criança, adultos, não importa, comam. Coloca um pouquinho dos personagens deles ali, sendo bonzinho, dizendo não coma muito, você já tem essa certa idade. Tal. Mas isso não vai chegar à maioria. Não é um incentivo forte. O incentivo maior que ele faz é de comer muito. Veja os outdoors, as propagandas, as revistas cheias de coisas, as ruas cheirando a comida por todo lado. Tudo é voltado a fazer as pessoas comerem muito. Mas é claro que há outras manipulações, mas no vídeo eu estou falando dessa da alimentação. O sistema nos diz que se precisa mais alimento quando se é adulto. É verdade. Eu já li em algumas partes dizendo que quando o corpo está adulto, ele vai precisar de um número maior de calorias, e é um número imenso, né? Nós não precisávamos nem mesmo comer antigamente. Imagina ficar contando calorias e nutrientes, e sobre isso eu já toquei de leve em alguns vídeos com vocês. Nutrientes existem como eles nos falam, gente? Vocês acham que existem mesmo? Vamos deixar para o nosso vídeo sobre nutrientes. Existem? Eles funcionam como nos contam?
A nossa mente foi e é bombardeada o tempo todo com cheiros, imagens e palavras para incentivar todos a comerem mais e mais e mais. O certo era que ao ficarmos adultos, não comêssemos mais doces. Muitas coisas da infância e adolescência teriam que ser eliminadas na fase adulta. E também não podíamos comer tanto quanto comíamos quando éramos mais jovens, adolescentes ou crianças. Num desses meus vídeos sobre alimentação ou sintomas que nossos corpos estão sentindo, eu comentei também dos corpos dos nossos que estão ainda adormecidos. Se lembram? Eu comentei sobre a sensação de que parece que nossos órgãos e músculos estarem encurtando. Claro que deve ter outra palavra certa para isso, uma palavra técnica, se eu fosse o médico para explicar, mas eu só encontrei essa palavra sendo a mais fácil para que todos possam entender sem problema. Se você atualmente se sente cheia ou cheio com pouco que come, diminua a quantidade de alimento e coma mais o natural. Beba mais água antes de comer para ver se o sinal de sede não está sendo confundido com o sinal da fome. Muitos de nós estão com muitos gases aprisionados e eles são perigosos. Podem causar um tipo de pressão dentro dos nossos corpos. Eles ajudam a causar mais doenças e problemas em nossos corpos do que os problemas que o sistema criou e contou sobre o que ele criou, como se fosse natural nosso, tal, né? E contou sobre eles e colocou as pessoas com os livros deles contando, tal. Vocês podem pegar a lista que fiz quando detalhei o que os blocos de imagens disseram da base de todas nossas doenças, como eles nos adoecem realmente. Ar, líquido, calor, que é a massa, né? O que você come da massa, que é a matéria. Essa parte deve ser mínima, comer menos coisas que parecem massa sólida, coisa que você tem que mastigar, tem que ser menor. E como ele faz com os nossos canais e o movimento de tudo isso dentro dos nossos corpos. Como obstruir e obstruem nossos canais, túneis e passagens que deveriam estar livres. Como fizeram e fazem para desviar, perturbar ou destruir o caminho do fluxo do ar líquido e a expulsão da massa da parte sólida do nosso corpo. O que são esses canais? As veias, cavidades, as partes do nosso corpo onde o ar ele tem que circular livremente, onde a massa passa, que não deveria ser muito, passa para ser eliminada. Ela não iria ser muito mesmo se vocês ainda estivessem comendo mais as coisas da natureza, mas estamos comendo a alquimia maléfica das indústrias do sistema, certo? Então, eles fecharam todas as cavidades o máximo possível, não totalmente fechada, mas obstruída, ou desviada, machucada. Tudo foi feito de uma maneira que depois se torne outras doenças, com o que ele vai dando para comer e vai se juntando aquilo lá que vai prejudicando. Mas a base é essa. Eles nos entupiram os canais, as cavidades, né? Então, nariz fechado, todos esses ossos, essas áreas faciais da gente, todos os canais, né, interligados, todos os dutos, todos os túneis, tudo que você imaginar que é para passagem, está sendo obstruída, está sendo destruída, está sendo corrompida, corroída, o que você possa imaginar, eles fizeram de alguma maneira isso. Essas partes tinham que estar totalmente livres, perfeitas e tudo fica harmônico. Mas nos fizeram comer erradamente e colocar em nossas mentes imagens, sentimentos e coisas que também ajudam nesse processo de nos adoecer. Como o estresse. O que é o estresse, gente? O estresse é eles nos obrigarem a fazer coisas muito rápidas, nos deixarem em ansiedade. Tenho que usar todas as palavras deles, né? Nos pressionar para alguma coisa e nos deixar aflitos.
E o que é a depressão também que eles falam? A depressão não é nada mais do que você ser obrigado a fazer coisas que você não quer, trabalhar onde não quer, onde se sente mal, ficar perto de pessoas que você não se sente bem. Qualquer coisa que você for obrigada a vivenciar, a sentir e a fazer. Então, eles fizeram algo para que o movimento de tudo isso, né, não conseguisse ser perfeito e harmônico dentro de todos nós. E nessa lista também, por elas, vocês podem matutar, e nós vamos continuar a fazer isso, como eles obstruíram e obstruem nossos canais, túneis e passagens que deveriam estar livres. Como fizeram e fazem para desviar, perturbar ou destruir o caminho do fluxo do ar, do líquido e a expulsão da massa da parte sólida, que são as fezes e algumas outras coisas, porque produzimos outros estados do líquido e do gás, que é o ar, dentro de nossos corpos. A parte da massa que comermos deve ser sempre mínima. Nós comemos mais a parte da massa. Nos fizeram comer mais, porque eles sabem que isso vai ajudar muito ele a nos entupir, a obstruir, a nos deixar pesados. Daqui para frente, procurem comer menos, principalmente se for as coisas industrializadas. Se for salada, essas coisas, vocês podem comer bastante. Ou verdura, legumes e tal. Podem comer mais do que pão, biscoito, pizza, tudo isso que é da alquimia deles, certo? E isso é porque não éramos para comer. Antes não comíamos. E quando passamos a comer, teve algumas corrupções depois, e à frente chegou aquela parte da massa, da matéria sólida. Foi usada apenas para nos dar prazer, que eles colocaram frutas e coisas maravilhosas que as pessoas poderiam pegar com a mão. Mas não era para comer para sustentar o corpo, era pelo prazer, porque nós não precisávamos de nada para sustentar o corpo. Então tinha que nos dar prazer. E aí, o que aconteceu quando você tem prazer? Vicia. Então, pelo prazer, nos atraíram para as próximas corrupções, que nos fariam viciados e dependentes de alimentos, e teríamos que viver pagando e nos matando para ter esses recursos que estão no sistema, aqui dentro, nos cenários que pisamos. Com a dependência por eles, fomos obrigados a sermos aprisionados na rotina da busca por esses recursos. E para obtê-los, depois que o sistema controlou tudo que antes era gratuito, ofertado pela natureza, tivemos que aceitar a escravização de nossos físicos, nos matando para conseguir o número chamado de dinheiro. O sistema fez todos gostarem de número, de matemática e respeitá-la. Alguns até pensam que através dela é que vão chegar a Deus, a todas essas mentiras do sistema. Fujam da matemática. Nossas mentes não precisam da matemática. Se alguém disser para você que eu sou ignorante falando isso, não tem problema, eles não me afetam. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou pegando nos livros do sistema. Eu estou pegando essas informações do nosso arquivo mental humano. Nossa mente não usa números nem palavras. Tudo isso foi nos dado para nos aprisionar e nos invadir. Bom, e o valor desse dinheiro foi colocado primeiro em metais ou papéis e hoje em dia aparece apenas como números. E se acessarem o mundo das finanças no virtual, vão perceber que não escondem mais, são apenas números. É claro que abreviei todo o processo dessa manipulação e corrupção, para que vocês possam entender essa parte de terem nos colocado a comer muito e depender de tudo isso, e aceitar o mundo escravo através das rotinas. Aliás, se lerem livros de autoajuda, eles disseram que é pela rotina que crescemos como pessoas, que temos chances de corrigir erros e de recomeçar graças à rotina maledita que temos. Vejam como convencer as pessoas que a rotina é algo boa e bom e é importante para o desenvolvimento pessoal e humano. É uma chance de recomeçar, de se melhorar, de se reparar, de consertar a si mesmo ou aos seus erros. Quantos já ouviram isso? Digam-me.
Vocês já ouviram isso também, certo? E acaba sendo mesmo uma chance, em parte, quando estamos no mental aprisionados. Para nós faz sentido quando se está neste mundo aceitando e vivendo pelo mundo de informações que nos deram para aceitarmos tudo como verdade. E não só aceitar, mas vivenciar tudo como verdade mesmo. E mesmo que haja algum desconforto em algumas pessoas que não acharem e não acham justo toda essa rotina obrigatória, acabam aceitando e tentando viver com isso também, não é assim? E procuram usufruir dessa chance que está conectada a essa coisa toda de rotina, do melhor jeito possível, para se sentirem bem e melhor neste mundo. Não vai ter saída, então elas acabam entrando na onda. Mas quem busca a rotina, quem aceita a rotina como natural de nossas vidas, são mentes aprisionadas, assim como eu acabei de explicar. Eu espero que eu tenha deixado isso bem claro. Mentes livres não buscam resultados através dessas rotinas e nem dá mais aceitação às justificativas e explicações dessas rotinas que somos obrigados. Elas rejeitam, contestam e recusam. Mentes livres não buscam mais rotinas por serem livres. Elas saem em busca da liberdade. Rotina é prisão. Para tudo que vivenciamos aqui, fomos manipulados a ficarmos dependentes e termos que nos matar para ter, obter ou conseguir. Vocês podem achar mais dos assuntos que já comentei e que estou a comentar agora em meus vídeos, textos e comentários. Portanto, se sentem que não conseguem mais comer como antes, respeitem o sinal do corpo. Comam menos, é melhor. Andem e movimentem mais o corpo de vocês com qualquer tipo de atividade. Não precisa ir para academias, não precisa de nenhum movimento brusco, nada disso. Tudo isso o sistema inventou para te aprisionar e fazer você gastar tempo e dinheiro. E tanto mais, porque aquelas pessoas que não conseguem podem entrar até em depressão. Há um mundo de coisas, de manipulações envolvendo todas as atividades que o sistema criou para que as pessoas se sintam bem. Você realmente precisa de movimento, mas não desses que você tem que aprender, que você tem que gastar horas se esforçando demais, ou até pagar um treinador ou um local. Durmam mais, comandem o corpo ao relaxamento, desarmem o estresse do dia todas as noites antes de dormir. Relaxem para um descanso mais profundo e completo. Limpem o mental antes de dormir ou a qualquer tempo que se sentirem invadidos por medos, temores, dúvidas, confusão mental, intranquilidade, ansiedade, depressão repentina, que às vezes bate aquela depressão do momento ali. Tudo isso precisa ser desarmado antes de dormir. Gastem um tempinho, uns minutos com vocês. Mas para tudo isso funcionar, é preciso conhecer o próprio corpo, analisar e investigar o que andou e anda a comer, beber, assistir, ouvir, ler, se medicar, o que tem feito, pensado, sentido, desejado, etc. É o conhecer a si mesmo que vai permitir a vocês que se experimentem a cada dia mais e vão se estudando, conversando com o próprio corpo, confiando nele. Eu vou repetir o que eu disse em vídeos de mais de 10 a 15 anos. Nosso corpo é inteligente e ele sabe se curar. Basta darmos a ele o que ele possa trabalhar sem se machucar ou entrar em processo de confusão, conflito ou destruição. E isso acontece pelo comando de forças externas, essas que aceitamos quando nos convencem que são as mais certas e necessárias, porque queriam nos invadir o mental e tomarem nosso físico, porque eles queriam nos deixar aprisionados e dependentes de seus alimentos, seus remédios, suplementos e todos os seus livros e profissionais mentirosos que nos enganam, falam uma parte verdade e o resto é manipulação.
Conhecendo o corpo e estando nesse processo do despertar real, deve-se dar o comando de voltar ao eu real, devolver a ele o comando de poder controlar o corpo de volta. E isso não é fácil, porque o sistema, com suas crenças, conseguiu tomar do eu, do original de cada um de nós, este comando total. O original nosso, ele não tem mais 100% desse comando, mas se pode recuperar. Como eu bem já expliquei nesses meus mais de 1.500 vídeos, textos, comentários e conversas em meus grupos, em mais de 15 anos que estou aqui me dedicando a vocês, porque eu me dedicando a ajudar vocês, eu estou ajudando a libertar a nossa humanidade e também a libertar os animais. Os nossos animais, quando nossas mentes humanas estiverem libertas, estarão livres também. É muito importante que a gente acorde também para que outros nossos parem de maltratar e aceitem fazer a eles o que o sistema quer. E aqueles que permanecerem fazendo mal, nós vamos detectar. Eles são as pessoas do sistema, porque elas ficam entre nós fazendo várias coisas, ensinando várias maldades para que estimulem outros de nós a fazerem. Se conhecendo, se estudando, vai perceber que tudo influencia a limpeza, descanso, recuperação e libertação do físico. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conversa com você, se estuda, se analisa, você tem mais chance de saber como cuidar de você. E um dia todos nós vamos parar de entregar nossos corpos nas mãos desses carniceiros, nas mãos de pessoas que estão aqui para nos cortar, nos abrir e enfiar coisa dentro da gente sem a gente saber e nos fazer aceitar ser cortados, manipulados, mutilados, etc, etc. Que existam somente os médicos de emergência para quando tivermos um corte, nos machucarmos, sentir dor, porque ainda estamos dentro do sistema. E ainda vamos sofrer algumas coisas aqui até podermos eliminar toda essa força do mal dele entre nós. Sobre os médicos e outros profissionais que eu já falei que fazem a mesma coisa, que estão manipulados pelo sistema para manterem tudo isso como ele quer, de profissão, de poder sobre os nossos corpos e manipulações, eu já tenho conversado com vocês e vou continuar conversando. Seria muito bom se todos estudassem esses conhecimentos do sistema para usar contra eles. Eu não tenho nada contra o diploma, eu tenho contra como o sistema faz nossa gente conseguir esses diplomas para serem a base mais forte dele mesmo. E ele continuar aqui, invicto. Porque se nosso pessoal que tem diploma se revoltasse, fosse contra o sistema de verdade, usasse todo esse conhecimento dele mesmo contra ele, nós venceríamos mais rápido. Mas por enquanto, quem está fazendo esse movimento de despertar são as pessoas do meio. Um pouco das pessoas de baixo também. Sabe de baixo o que eu quero dizer, Que não tiveram chance e tal. E um pouquíssimo, raridade de alguns que têm diploma. Geralmente aqueles que têm diploma e não usam. Como eu já expliquei a vocês num vídeo explicando o porquê não podemos contar com as pessoas que têm diplomas. Ainda precisamos deles, mas eu espero que um dia não precisemos mais e todos eles estejam unidos conosco. Bom, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Na verdade, é a segunda parte dessa postagem que ficou muito grande, mas há muitos outros vídeos dessa série. Nossos corpos mudaram? Fiquem todos bem. Muito amor humano real para vocês da minha parte. Eu estou enviando agora e sempre, do fundo do meu coração, apaixonado por nossa desprezada humanidade. Amem nossa humanidade, sejam fiéis a ela. Nossos corpos, mesmo sendo o que são agora, é tudo que temos, assim também é a nossa humanidade. Defenda-a, se aceite como humano, valorize-se e valorize nossa humanidade. Eu amo nossa humanidade de todo jeito, mesmo que ela está toda esbagaçada. Eu agarro ela com todo o meu amor. Sinta o meu amor humano em minhas palavras e pela minha jornada de mais de 15 anos, eu desejo sentir o de vocês. Sabem sentir esse amor humano?
Não se baseie nas explicações e provas do que significa o amor. Explicações dadas pelos personagens do sistema com seus livros, estudos, pesquisas, experiências e tudo mais que já inventaram. Eles não nos falam a verdade nunca. E eles não nos amam. E desprezam a nossa humanidade. E fizeram outros de nós também desprezarem. Quantos ficam falando aí que nós não prestamos, humanos devem ser mesmo eliminados, não é? Esses que nos controlam, eles ficam a julgar nossa humanidade pelo que eles são, pelo que eles fazem, culpando-a pelo mal que eles cometeram e cometem, e pelo mal que eles mesmos, por natureza, são. Não somos nós, não é a nossa humanidade, são eles. Até o próximo. Yet ti, ti Bahá'í.